Salmo 4. É um salmo de Davi, ao mestre de canto, com instrumento de cordas. E a palavra do Senhor diz: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade, e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? O Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Vamos orar. Bondoso Deus, nós queremos te bendizer, engrandecer o teu nome por causa deste ano novo, e queremos pedir que as palavras desse salmo que falam da alegria que o Senhor coloca no coração do piedoso, aconteça também em nós, nas nossas famílias, nas nossas casas. Coloca alegria no nosso coração, aquela alegria maior, aquela alegria que sustenta na angústia, mas aquela alegria também que torna festivos todos os nossos dias. Bendito seja o teu nome, que a luz do teu Espírito Santo nos ensine e nos conduza nesse instante. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, ao contrário do que este salmo à primeira vista parece nos mostrar, o homem que o compôs, um pouco antes de compô-lo, estava descendo, chorando, descalço, de Jerusalém até chegar no Rio Jordão. Você lê isso em 2 Samuel, capítulo 15, versículo 30, quando Davi acaba de enfrentar a revolta do seu filho Absalão. Ele deixa atrás de si o seu reino por causa da invasão da cidade. Ele tem que sair às pressas dali, deixa para trás o seu lar, deixa para trás a sua honra. Todas as suas esposas e filhos precisam ficar lá no castelo, enquanto ele e um bando de mais ou menos 5.000 pessoas saem às pressas correndo da cidade. Atrás de si ele deixa a lealdade de seu filho, que arquitetou por 4 anos uma forma de tomar o reino de seu pai. Ele deixa atrás de si a maldição de um homem chamado Simei, que à medida em que ele, montado no seu cavalo, descendo de Jerusalém para o Jordão, este homem sai atrás dele jogando pedras e xingando e amaldiçoando e falando impropérios contra o rei. Mas ele também deixa atrás de si os conselhos de um amigo chamado Aitofel, que a palavra de Deus diz que na sua época, a palavra de Aitofel era tomada como que palavra de Deus. Tão sábio e tão sábios eram os seus conselhos para o rei. E num momento como este, exausto, cansado, fugindo às pressas, o que nós poderíamos esperar da sua pena poética seriam lamúrias, murmurações e tristeza. No entanto, tanto o Salmo 3 quanto o Salmo 4 mostram para nós que este homem, ele tem no seu coração, apesar de estar vivendo um dos maiores momentos de angústia da sua vida, ele tem no seu coração paz. Ele tem no seu coração segurança. Se você puder separar um tempinho em casa e ler toda a história que começa no capítulo 13 de 2 Samuel e vai até o final do capítulo 15, entrando no 16, você perceberá que no meio de toda a crise, quando a revolta explode na cidade, Davi organiza toda a sua saída com segurança. Ele está enfrentando a revolta do filho, mas nem a ansiedade, nem a angústia tira o seu tino, a sua sensatez e a sua segurança de que, no final das contas, quem está no controle da situação não é Absalão, mas é ele, não é ele também, mas é o próprio Deus que é dono de toda a nossa vida. E no final daquela tarde, da sua saída de Jerusalém, ele compõe 2 hinos, o salmo de número 3
e o Salmo de número 4. Embora o Salmo de número 4 não é dito que ele o compôs nessa época, a frase do verso 5 do capítulo 3, que é muito semelhante à frase do verso 8 do capítulo 4, dão a entender que ele os compôs na mesma época, pelo menos assim a história da igreja e a tradição antiga de Israel tem aceito, porque ele diz no verso 5 do capítulo 3: deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. E ele diz no verso 8: em paz me deito e logo, rapidamente pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. E o que incomoda nessa narrativa toda é que Davi, no meio de angústia, ele tem paz. Às vezes nós, no meio das nossas angústias, o que nós perdemos primeiro é exatamente a paz. Falta de paz que nos leva a falar irrefletidamente, que nos leva a agir irrefletidamente, que nos levam a tomar decisões das quais nos arrependemos amargamente depois. No entanto, quando você lê a história que está por trás desse poema, dessa canção do Salmo 4, você descobre que Deus de fato pode nos dar paz nos momentos mais duros, complicados, complexos e adversativos da nossa vida. Como eu disse, o pano de fundo é a revolta de Absalão. Absalão se revoltara contra o seu pai por causa de um evento muito ruim que havia acontecido 11 anos antes, quando Aminon, filho de Davi, meio-irmão de Absalão, se apaixonou pela irmã, filha de Davi, de Absalão, uma moça chamada Tamar, que a escritura diz que era muito bonita, que era graciosa. E Aminon olhou para ela, em vez de olhar nela e ver uma irmã, ele viu uma mulher e a cobiçou e a desejou, e tanto fez que arquitetou um plano e, por final, ele acabou estuprando a própria irmã. Aquilo deixou Absalão muito enfurecido. A Bíblia diz que o próprio rei Davi, capítulo 13, versículo 21 de 2 Samuel, ficou muito irado contra Aminon, mas a Bíblia diz que Davi não fez nada, não tomou qualquer atitude. E Absalão então por 2 anos arquitetou a morte do seu irmão. E num dia, num banquete, todo mundo sabia que ele detestava o seu irmão. Ele convida o rei para poder almoçar com ele e matar o irmão na presença do rei. Davi diz: eu não vou, mas convide todos os seus irmãos. E todos eles foram, e a morte de Aminon aconteceu na presença de todos os irmãos. Ficou com medo de seu pai Davi, Absalão fugiu e foi morar com o seu avô na cidade de Talmai, e por lá ele ficou 3 anos. Foi Joabe quem disse para Davi: seu filho precisa voltar para casa. Traz Absalão para Jerusalém. Davi o recebe no palácio, dá um beijo, não fala nada, e ele vai morar do outro lado da cidade, e lá ele fica 4 anos. E somando todos os anos, foram 11. Quando ele voltou para Jerusalém, ficou 2 anos longe de seu pai. Então ele diz: eu quero te ver. Foi aí que Davi beijou. E depois, durante 4 anos, Absalão diz: eu vou tirar meu pai do trono, porque ele não sabe o que é justiça. E esse é o pano de fundo. Ele invade Jerusalém com um exército que ele monta. Ele rouba o coração do povo de seu pai através de um discurso eloquente de que ele seria um rei melhor. E a revolta acontece e Davi precisa fugir da sua cidade. A pergunta que nós queremos levantar é: como que eu posso, no meio de uma angústia tão grande, poder experimentar a alegria que nos leva para o leito e nos permite dormir rapidamente? Meus irmãos, nós estamos iniciando um ano novo, e nós estamos iniciando uma nova caminhada também, uma continuação da nossa caminhada na igreja. Há 20 anos atrás, quando eu estava pastoreando a igreja, a segunda igreja de Uruaçu, nós estávamos nos preparando para nos organizarmos em igreja. E quando ficou claro que a igreja iria cortar o seu cordão umbilical da igreja sede, da igreja mãe, parece que todo mundo ficou com medo. Parecia que a gente estava começando tudo de novo.
e a igreja perdeu a sua alegria e se encheu de ansiedades. Então nós fizemos uma série de 4 exposições na Palavra de Deus, que estão esboçados aí no boletim, os irmãos podem ver, falando sobre alegria de um Deus que cuida de nós. Primeiro, como sendo aquele que coloca a alegria no nosso coração. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, versículo 7 do Salmo 4. Segundo, porque Deus que nos dá alegria é a nossa força, a alegria do Senhor é a nossa força, Neemias capítulo 8, versículo 12. Terceiro, porque a alegria está na raiz do perdão que Deus trouxe para nós na justificação, Romanos capítulo 5, verso 1 a 11. Paulo diz que nós temos de imediato 3 consequências do perdão dos pecados na justificação: paz com Deus, acesso à graça e alegria na esperança. Alegria na esperança porque a nossa esperança não confunde. O Espírito, Cristo e o próprio Deus se associam para encher o nosso coração de esperança e de alegria. Alegria nas tribulações e alegria em Deus. E quarto e último lugar, uma alegria que pode ter a sua manutenção sendo feita cada dia na história da igreja, porque a Bíblia diz que nós devemos nos alegrar no Senhor. E Paulo diz: alegrai-vos sempre no Senhor. E nós vamos meditar sobre esses 4 textos nesse mês de janeiro, na escola dominical. Como que eu posso, no meio da angústia, experimentar uma alegria maior? Davi ensina para nós nesse salmo que, em primeiro lugar, nós podemos experimentar alegria na angústia quando nós confiamos na justiça de Deus. Versículo 1, ele diz: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Deus é aquele que responde a nós quando clamamos. Davi não está colocando a frase com exclamação, como se ele estivesse orando neste momento: ó Senhor, me ajude porque estou em perigo. Mas observe que a frase toda termina com um ponto final. É uma afirmação segura, é uma afirmação da certeza de que quando ele estiver angustiado, de que quando ele estiver ansioso, de que quando ele estiver preocupado, ele poderá colocar tudo isso na presença de Deus, e Deus, que é a sua justiça, o ouvirá. Ele se reveste de segurança, porque ele sabe quem é o Deus que vai ouvir a sua oração. Ele diz: o Deus da minha justiça, o Deus que me justifica dos meus pecados, o Deus que me perdoa quando arrependido eu lhe confesso o que eu fiz de errado. E Deus não é somente o justo, Deus é também o sustentador da justiça. Deus é aquele que mantém os seus padrões de justiça firmes. Ele nos perdoa quando nos enviou Jesus para ser o nosso Salvador, mas Ele também nos protege quando Ele nos coloca num caminho de justiça segundo a sua palavra. Ele é o protetor dos seus, porque Ele é o Deus da minha justiça. Ele é o Deus que na sua justiça me defende também com justiça. E por que Deus faz isso? Davi diz no versículo de número 1, que é exatamente porque Deus tem misericórdia de mim. Deus é aquele que, conforme nós lemos ontem à noite no Salmo 103, não nos trata segundo os nossos pecados. Deus não estava tratando Davi segundo aquele pecado que ele havia cometido 11 anos atrás, de não repreender o seu filho que havia cometido um pecado horrível. Davi estava sendo tratado por outro caminho, pela graça de Deus. Somos nós que ficamos guardando pecados uns dos outros por 11 anos, para cobrar uma hora mais cedo ou mais tarde. A Bíblia diz que quando Deus nos perdoa, Ele apaga as nossas transgressões. E é por isso que Davi diz: o Senhor responde quando eu clamo, porque o Senhor tem misericórdia de mim.
Davi não fala como alguém que está precisando urgentemente dessa misericórdia, mas ele fala de alguém que tem feito uso constantemente dessa misericórdia, que tem experimentado o cuidado de Deus ao enfrentar todos os seus erros pessoais e particulares. E o que lhe dá paz na angústia é que ele não carrega essa culpa e esse ressentimento e essa mágoa na sua alma, porque ele a apresentou a Deus. É claro que isso não justifica nenhum dos seus erros pessoais, e essa própria rebelião de Absalão é uma disciplina de Deus para ele, mas ele não vive pelo padrão dos pecados, ele vive pelo padrão da misericórdia e da graça. É ele, Deus, que responde à oração aflita. E é interessante observar no texto que Davi também ora e afirma o seu testemunho a respeito da graça de Deus no presente. Deus é aquele que responde, Deus é aquele que alivia, Deus é aquele que tem misericórdia, Deus é aquele que ouve a minha oração. 3 verbos aqui no texto estão no presente. E é por isso então que ele pode esperar a ação de Deus na sua vida. Como que eu posso, na angústia, experimentar paz e alegria, confiando não na minha própria justiça, mas confiando na justiça daquele que perdoa os nossos pecados. Segundo, como eu posso experimentar na angústia uma alegria maior? Quando eu não abandono a piedade, ou não abandonando a piedade. Do versículo 2 até o versículo 6, Davi faz um contraste entre o piedoso e o impiedoso, entre aquele que sabe que Deus existe e que por isso procura conformar e submeter a sua vida à sua direção e ao seu pastoreio, e aquele que sabe que Deus existe, mas que não se importa com nada que a palavra de Deus ensina. O piedoso, aquele que se importa com Deus e se consagra a Ele, e o impiedoso, aquele que sabe que Deus existe, mas isso não importa mais. Então ele se volta para o piedoso e pergunta: homens, até quando tornareis a glória de Deus em vexame? E ele diz no verso 3, o Senhor distingue para si o piedoso. Ele diz no verso 4, irai-vos e não pequeis, mas ofereceis sacrifício de justiça. Ele diz, o impiedoso fala no seu coração, quem nos dará a conhecer o bem? Mas ele diz também, o Senhor levanta sobre nós o seu rosto nas nossas angústias. O que significa abandonar a piedade segundo esses 4 versículos? Primeiro diz o verso 2, que abandonar a piedade é tornar a glória de Deus em vexame. Foi o que Absalão fez com seu pai. Absalão foi para as esquinas de Jerusalém e todas as pessoas que tinham demanda de justiça no palácio, ele os parava e dizia, olha, sua causa é boa, mas o meu pai não é justo. Você não tem quem te julgue em Israel. E ao fazer isso, Absalão não colocou em descrédito somente o senso de justiça do seu pai. Ele colocou em descrédito todo o sistema de justiça que Deus havia montado para Israel lá na lei. Que não adiantava apresentar a causa diante de um ancião, como era o costume naquela época, que era um juiz do povo, porque ninguém seria ouvido mesmo. O reino, o país está sendo dirigido pelas emocionalidades do rei e não pela justiça da sua palavra, da palavra de Deus. E ao fazer isso, Absalão torna a glória de Deus em vexame. E a Bíblia diz que o pecado de Absalão contra o seu pai foi duplo. Primeiro, porque ele se entregou à vaidade. Ele queria ser rei no lugar do seu pai. E quanto mais cedo, melhor. E ele entregou seu coração à mentira, porque Davi errou com o seu próprio filho. Não quer dizer que Davi estava errando em tudo que ele fazia como rei daquele país. E às vezes nós fazemos assim, porque o nosso esposo, a nossa esposa, o nosso filho, o nosso pai, o nosso amigo, o nosso patrão, o nosso empregado errou em um ponto, nós o condenamos como se tivesse errado em todos os outros. E isso é tornar a glória de Deus em vexame. É interessante, meus irmãos, e é importante observarmos e analisarmos que quando estamos vivendo em angústia,
As pessoas que são críticas, elas se avolumam ao nosso redor. Na angústia, os críticos e opositores se concentram nos defeitos. E é isso que Absalão estava fazendo com o seu próprio pai. E a conclusão que Davi tira disso é que fazer assim é amar a vaidade e é buscar a mentira. Ficar cavando um problema faz com que nós não estejamos do lado das pessoas para ajudá-las a sair do problema, mas empurramos ainda mais para dentro do problema. E Davi diz que ao fazer assim seu filho estava amando o nada e buscando a ilusão, porque no verso 6 ele diz: quem nos dará a conhecer o bem? Quando nós ficamos frustrados com alguma coisa ruim que aconteceu no passado, não depositamos isso diante de Deus e por causa disso achamos que Deus não existe e queremos tomar a justiça de Deus nas nossas próprias mãos, o resultado é que nós nos afastamos cada vez mais de Deus e então perguntamos no nosso coração: existe bem neste mundo? Essa é a pergunta que invariavelmente nós respondemos quando alguma catástrofe acontece. Onde está Deus? Onde está o bem? Nós ficamos com o nosso coração tão empedernido por causa de experiências ruins com o mal, que quando nós olhamos as experiências maiores com o mal, nós dizemos: não existe bem, não existe Deus. Isso é tornar a glória de Deus em vexame, isso é abandonar a piedade. Quando nós entramos por esse caminho, o próximo passo então é dar lugar à ira no nosso coração. Versículo 4, Davi diz: irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Com toda certeza, Davi está lembrando dos episódios de 11 anos atrás, quando Absalão ficou irado com seu pai, mas não sossegou seu coração. Deixou uma bomba, a bomba ódio, inundar o seu coração. E quando nós guardamos ressentimentos e mágoas uns dos outros, e quando nós não conversamos com sinceridade e humildade sobre esses problemas uns com os outros, nós corremos o risco de mais cedo ou mais tarde uma bomba ser acionada e depois detonada no nosso coração. E nós que às vezes achamos que o tempo cura todas as feridas, temos diante de nós uma experiência de uma família em que o tempo, em vez de curar as feridas, as aumentou severamente. Meus irmãos, minhas irmãs, a Bíblia diz: irai-vos, mas não deixe essa ira ser transformada em pecado. A palavra de Deus diz que quando Moisés anunciou a 10ª praga ao faraó do Egito, e o faraó do Egito diz: eu não vou deixar o povo ir, Moisés escreve no livro de Êxodo que ele saiu ardendo em ira da presença de Faraó. A Bíblia diz que irar não é pecado, até que nós tomemos a justiça de Deus nas nossas próprias mãos, até que nós não deixemos Deus atuar e passamos a querer agir no lugar de Deus. Próprias frustrações. Irmãos, isso acontece muito dentro de famílias, isso acontece muito dentro de igrejas, porque mágoas, ressentimentos, eventos tristes, desentendimentos, incompreensões, ruídos de comunicação são interpretados como pecado e maldade, são interpretados como discriminação e marginalização um pelo outro, um do outro. E coisas desse tipo, não resolvidas, não perdoadas, não colocadas diante do trono da graça, 11 anos depois podem trazer problemas, ou até mais. Eu recebi no meu gabinete uma vez para aconselhar
uma senhora que guardava ciúmes de uma outra senhora da igreja há 21 anos. Porque as duas tinham namorado o mesmo rapaz 20 anos antes. Mas só dava para casar com uma. E aquilo foi problema para aquela igreja 20 anos, nas brigas que aquelas duas tinham na SAF. Mas elas não se perdoavam, elas não conversavam, elas não resolviam aquilo. E as coisas vão ficando guardadas. Quantas vezes nós dizemos uns para os outros em casa: eu te perdoo, mas eu me vingo. E a vingança sempre vem com um detalhe a mais. Lameque diz que matou 2, porque um pisou no dedão do pé dele. Nós recebemos essa semana um pedido de ajuda para uma missionária presbiteriana no interior da Paraíba, evangelista de ciganos, porque um cigano foi assassinado por um outro cigano, e a polícia veio para agir, ia dar uma surra no cigano errado, e a irmã deste cigano, que iria apanhar inocentemente, para não ver o seu irmão apanhar e possivelmente ser morto pelo policial, delatou o assassino. E a família do assassino agora quer matar a família dos delatores. Numa colônia de 800 ciganos. Vingança. Um morre, a vingança quer matar uma família inteira. E aquela história de Romeu e Julieta de Shakespeare, embora seja um drama, muitas vezes ela acontece em proporções menores ou maiores em muitas famílias brasileiras, inclusive evangélicas. Assim, não permitamos que a nossa ira se transforme em pecado. Vamos orar a Deus no travesseiro antes de dormir e vamos dormir em paz, para a glória de Deus. Terceiro lugar aqui, quando é que nós abandonamos a impiedade? Quando nós entregamos a nossa alma aos queixumes, versículo 6, onde está o bem? Tem um personagem do desenho Snoopy, que ele é famoso por causa de uma frase, de uma palavra que ele sempre diz depois de qualquer comentário. Ele diz: que lástima. Tudo para ele no final termina em lástima. Nada está bom, nada está perfeito. Eu me lembro que quando eu era pequeno, me permitam os irmãos citar, eu gostava de assistir o desenho animado do Lipe Leão. O Lipe Leão tem como seu melhor amigo uma raposa, o Joca. E o Joca fica o tempo inteiro com os irmãos e algumas irmãs pelos cantos da igreja fazendo a mesma coisa. Às vezes nós fazemos a mesma coisa. Um pastor amigo meu disse que num momento difícil de angústia, os 2 filhos doentes tinham tido uma briga com a esposa em casa. O pastor também briga com a esposa de vez em quando. Alguns até muitas vezes, e ele estava vivendo um momento difícil com o conselho na igreja. Ele disse que um dia à tarde em casa, angustiado, pensando só nessas coisas ruins que tinham acontecido naquela semana, ele falou para Deus lá sozinho dentro de casa: Senhor, o Senhor esqueceu de mim? E ele disse que tão logo ele terminou a frase, a campainha tocou lá, ding dong. Quando ele abriu a porta, tinha um irmão novo convertido com um bolo na mão. Pastor, minha esposa fez 2 bolos em casa, eu resolvi trazer um para o senhor. Ele disse que imediatamente ele já orou a Deus: Senhor, já entendi a mensagem. Nós nos queixamos demais. Eu estou terminando a revisão daqueles 7 sermões que eu fiz há 2 anos atrás aqui na igreja sobre as queixas de Israel no deserto para publicação. E voltar de novo aquelas queixas, olhar de novo aqueles textos, me fez lembrar o quanto que muitas vezes na minha vida pastoral, na minha vida pessoal, eu preferi murmurar do que obedecer.
E a palavra de Deus diz: não se entregue a queixumes. Quem nos dará a conhecer o bem é Deus, porque Deus é o próprio bem, Deus é bom. E todas as situações nas quais nós entramos, as mais diversas e as mais adversas, aquelas que são contra nós, todas elas, de uma forma ou de outra, que talvez a princípio não entendamos, cooperarão para o nosso bem, se somarão umas com as outras, para no final Deus dar o bem para nós. Mas pelo contrário, aquele que é piedoso, que o texto diz, no versículo de número 3, que Deus o distingue para si, Deus distingue o piedoso para si, ele toma outras atitudes. Ele, no versículo 3, clama por Deus: o Senhor me ouve quando eu clamo por Ele. O piedoso é aquele que tem consciência dos seus pecados, os reconhece, se arrepende deles e busca em Deus socorro para se livrar deles. Ele então clama por Deus, ele pede a Deus socorro, ele pede a Deus misericórdia, e Deus, que é aquele que, conforme diz Isaías 65, verso 2, está do lado do aflito, do abatido de espírito, e daquele que treme da sua palavra, o ouvirá. A Bíblia diz que Deus faz a sua habitação do lado daquele que tem o espírito quebrantado por causa dos seus pecados pessoais. Este que é piedoso, além de clamar por Deus, o versículo 4 e o versículo 5, diz que ele medita no que ele vai fazer quando está irado. Ele diz: irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai, ofereceis sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Ele prefere confiar na justiça de Deus do que na sua própria justiça, porque ele sabe que ele é falho. Por que Davi não enfrentou Absalão de frente? Preferiu sair da cidade. Eu penso particularmente que é porque Davi sabia por que Absalão estava fazendo aquilo. E porque Davi sabia que tinha errado na educação dos seus filhos, naquele caso da sua filha, que ele não protegeu, que era sua obrigação de pai fazer. Isso é tão sério, que logo depois dessa situação, Absalão se casou. E Absalão teve uma filha. Dá para os irmãos imaginarem qual foi o nome que ele colocou na sua filha primogênita? Ele colocou o mesmo nome da irmã. Ele colocou o nome da sua filha de Tamar. Foi uma mensagem bem para o coração do seu pai. Diz: olha, eu tenho uma filha, o nome dela é o mesmo da sua, na minha ninguém põe a mão, porque o Senhor deixou alguém pôr a mão na sua filha. Absalão passou a viver uma vida de ódio e de ira, e Davi sabia disso. Mas Davi preferiu, em vez de enfrentar o seu filho, Davi era muito melhor estrategista militar do que ele preferiu sair da cidade, aguardar e voltar depois em vitória. A Bíblia nos mostra que essa atitude de Davi foi confiar na justiça de Deus. Tanto é que quando ele está saindo da cidade, Simei começa a jogar pedras e a blasfemar e a praguejar e a xingá-lo, e então Joabe diz: deixa eu cortar a cabeça desse cara. Davi diz: deixa ele amaldiçoar. Se Deus mandou ele amaldiçoar, então que ele me amaldiçoe o bastante. E não permitiu que Simei fosse morto naquele momento, porque ele sabia que era Deus que estava disciplinando, e ele preferiu aceitar a disciplina de Deus por um erro que ele cometeu antes, do que agir por conta própria e errar de novo. E assim ele confiou na justiça de Deus, e ele diz: medita no coração quando você estiver irado, consulte o seu coração quando você estiver irado, mas não deixe o sol se pôr em cima da sua ira, porque amanhã ela estará maior, e maior, e maior. Daqui a uns dias você não conseguirá dominá-la mais. Então ele diz: limite a sua ira. E por final, no verso 6, ele diz que o piedoso, aquele que Deus distingue para si,
além de clamar a Deus, além de confiar no Senhor, o verso 6 diz que ele espera o Senhor. Senhor, levanta sobre nós a luz do seu rosto. Deus, coloca a tua mão, a tua luz nessa situação de trevas que se instalou na minha casa. Espera em Deus, porque Ele levantará a sua luz sobre nós. E é o próprio Davi que no Salmo 27 ele diz: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Deus agirá e Ele nos abençoará. Terceiro e último lugar, como que eu posso encontrar no meio da angústia maior alegria? Confiando no Deus da minha justiça, não abandonando a vida piedosa, e por último e terceiro lugar então, encontrando a nossa alegria em Deus, versículo 7 e versículo 8, mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles. Ele está falando do seu próprio filho. Quando lhes há fartura de cereal e de vinho, em paz me deito, e logo pego no sono, porque Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Olha como essa frase do verso 7, ela é importante. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles. Ele fala de uma alegria que é maior. Ele fala de uma alegria que é Deus que coloca no nosso coração. Quando eu estudei esse assunto da alegria pela primeira vez, para preparar essa série de exposições bíblicas às quais me referi, eu comecei a perceber que na Bíblia a alegria nunca é um alvo, nunca é um propósito. A alegria sempre é uma dádiva, a alegria sempre é um presente que Deus nos dá quando nós resolvemos obedecer a sua palavra. É Deus quem coloca alegria no nosso coração, é Deus quem nos dá a alegria, é Deus quem é a nossa alegria, e é em Deus que nós devemos nos alegrar cada dia. Invariavelmente, todos os textos em que fala de Deus, de alegria, de nós, da nossa relação com Deus, sempre a alegria é um presente. Tanto é que quando a palavra de Deus fala do fruto do Espírito, ela diz em Gálatas capítulo 5, versículo 22, o fruto do Espírito é amor, paz, alegria. É o Espírito quem produz alegria no nosso coração, porque a alegria é Ele quem dá. A alegria é fruto do Espírito Santo. A alegria é atributo comunicável de Deus, é atributo que Deus comunica, que Deus reparte, que Deus compartilha conosco. É em Deus que nós aprendemos o que é alegria, porque Ele é a alegria. Então nós podemos, mesmo chorando, mesmo vivendo tristeza, mesmo vivendo tribulação, mesmo enfrentando adversidades as piores, ter a alegria, porque a alegria é uma dádiva de Deus. A alegria não é um sentimento humano que nós construímos com as próprias mãos. É por isso que mesmo no dia mais angustioso, eu posso colocar a minha cabeça no travesseiro e dormir em paz. Porque a minha alegria está naquele que me justifica, porque a minha alegria está naquele que tem misericórdia de mim, porque a minha alegria está naquele que fez por mim aquilo que eu jamais conseguiria adquirir com as próprias mãos. Então ele diz que a alegria é algo que Deus coloca no nosso coração, e Ele coloca de forma definitiva, porque Ele diz, mais alegria me puseste. Ele muda o tempo do verbo do presente, o Senhor me ouve, eu clamo, o Senhor responde, para o passado. Ele diz, eu já tenho a alegria no meu coração. E o homem que está falando isso é um homem angustiado. Parece um contrassenso, porque a alegria não é simplesmente o conceito de alegria que nós vemos lá fora, movimentado por festas, reuniões sociais e compromissos. Alegria é algo que acontece no nosso espírito, que acontece na nossa alma, e que nos dá paz mesmo tendo o coração ansioso, e que ajuda a regular essa ansiedade. É essa alegria que Deus coloca, que nos permite enfrentar tribulações.
e que nos permite visualizar que tribulações são passageiras, momentâneas, e que no final o que nos espera é uma alegria que é eterna à destra de Deus, como está escrito no Salmo 16, quando o próprio Davi diz que Deus o fará conhecer os caminhos da vida, da eternidade, porque à mão direita de Deus há plenitude de alegria, e à direita de Deus há delícias perpetuamente. E eu termino então dizendo o seguinte: meus irmãos, como que nós podemos aplicar essa mensagem para nós, especialmente os irmãos que porventura estiverem aqui, aqueles que nos assistem na internet? No meio da nossa angústia, da nossa ansiedade, experimentar paz, dormir em paz e ter a alegria que Deus coloca no nosso coração. Eu entendo que nós poderemos experimentar isso que Davi experimenta aqui, quando nós deixarmos aquela nossa velha mania de confiar na nossa própria justiça e querer cobrar essa justiça dos outros. Davi diz: eu não confio em mim, eu confio naquele que tem misericórdia de mim. Quando nós aprendermos a lançar sobre Deus a nossa ansiedade, como ensina 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6, nós vamos descobrir que é Deus quem nos exalta, que é Deus quem nos protege, que é Deus quem toma conta da nossa dignidade, e a nossa reputação é simplesmente servir a Deus. Nós não precisamos ficar cobrando nada dos outros. No que diz respeito às nossas questões pessoais, Deus é quem nos defende se nós temos andado na sua presença. Segundo, vamos cuidar da nossa piedade. Como é fácil perder a piedade diante de problemas. Um filho que desobedeceu, rapidamente você fica irado e solta palavrões e bate de com força, como dizia meu irmão, no menino. E aí a gente tem uma lei no Congresso Nacional que foi aprovada, se intrometendo na vida familiar, dizendo que não pode. Não pode, porque também a Bíblia diz que não pode espancar o filho. A Bíblia diz que eu devo fustigar a criança com a vara, não espancar a criança com um porrete, um cinto com a fivela virada ou coisa desse tipo. Basta alguém dizer algo que a gente não gosta e a gente já fecha a cara. Não, vamos cuidar da nossa piedade, vamos consultar a nossa ira interior no coração, vamos pensar antes de falar. Por isso que a Bíblia diz em Tiago: olha, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Por que ele fala de ser pronto para ouvir e tardio para falar? Porque quando estamos irados, nós não queremos ouvir, nós queremos falar. Então, vamos acalmar o nosso coração, vamos aprender a lidar com a nossa ira, para a glória de Deus. E terceiro, seja Deus a nossa fonte de alegria. Não vamos colocar a nossa alegria nas coisas, no presente que eu desejo, na casa própria que eu quero ter, naquele automóvel para o qual eu junto dinheiro a minha vida inteira. Uma vez eu assisti uma propaganda da Mercedes que eu achei que foi a pior propaganda que fizeram de automóvel na face da terra. É um menino pequenininho, ele ganha de presente do pai um carrinho de brinquedo que é um Mercedes. E a partir daquele dia ele começa a sonhar em ter um Mercedes. E quando ele é adolescente, ele passa diante da concessionária e cobiça aquele Mercedes. E ele se casa e ainda não tem um Mercedes. Quando ele está lá no final, entrando na meia-idade, já com todos os cabelos grisalhos e as entradas surgindo, ele consegue comprar um Mercedes. Ou seja, Mercedes é uma coisa que você só vai ter quando você estiver quase morrendo. Olha que propaganda mais tola. Eles deviam baixar o preço do Mercedes para a gente poder comprar logo, né? Mas não, é uma coisa que você vai ter só lá no final da vida, porque é algo caro demais. E é mesmo, é caro demais. E olha que tem gente que morre cobiçando o Mercedes sem nunca ter entrado em um. Então, a palavra de Deus diz: não coloque a sua alegria nessas coisas, porque senão ela será adiada, 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 adiada e adiada de novo. E quando você achar que conseguiu uma alegria, você vai descobrir que não a teve.
Como um irmão que veio ao meu gabinete dizendo: olha, eu achava que a alegria era ter um bom curso de faculdade, então eu fiz o melhor, que me satisfez, mas a minha esposa não gostou. Eu achei que era ter uma fazenda, então eu comprei uma fazenda, mas a minha esposa não gostou. Eu achei que era ter um barco, comprei um barco, minha esposa nunca entrou nele. E aí ele foi dizendo tudo que ele comprou, que quis compartilhar com a esposa, e ela não gostou. Então ele descobriu que ele tinha colocado a alegria dele nas coisas erradas. Ele tinha que ter colocado a alegria dele era na esposa, e não nas coisas que ele achava que ela ia gostar, se ele tivesse. E a palavra de Deus diz: não entre por aí. Deus precisa ser a nossa alegria. Deus é quem nos faz vencer. Deus é quem nos acolhe nos momentos em que nós fracassamos, e nós fracassamos muitas vezes. E é Deus quem provê para nós algo que resolve todos os nossos problemas. Ele proveu Jesus. Então, perder a alegria é uma questão de qual caminho eu escolho para caminhar na minha vida. Se eu escolho caminhar na justiça de Deus, confiando em Deus, esperando em Deus e vivendo a minha vida para Deus, ou se eu quero viver para mim mesmo e descobrir que as coisas que eu acho que são a minha alegria nem sempre me alegrarão e muitas vezes são ilusões. Pensando em nós como igreja, Deus é aquele que nos ajuda na caminhada, e que por causa da sua graça, e por causa da sua palavra, e da alegria que Ele coloca no nosso coração, nós temos a possibilidade, nós temos a verdade clara de poder resolver problemas entre nós com sensatez. Sejam problemas que aconteceram na nossa história há 11 anos atrás, sejam problemas que aconteceram recentemente há 2 anos atrás. É Deus quem coloca alegria no nosso coração. Não é o nosso status, não é o nosso templo, não é a nossa posição dentro da nossa denominação, é Deus. E enquanto isso estiver claro no nosso coração, todas as circunstâncias adversas que nós enfrentarmos, nós as venceremos, porque Deus está conosco e Ele é bom. Vamos orar. Bondoso Deus, eterno Pai, vem alimentar a Tua igreja com a Tua palavra, de tal forma, ó Deus, que a Tua igreja seja equipada de forma espiritual para lutar as suas lutas espirituais. Que nós tenhamos todos os armamentos em mãos para podermos vencer as batalhas que temos que enfrentar pela frente. Somos gratos ao Senhor por tudo o que enfrentamos no passado, o que vencemos e o que perdemos, porque sabemos que todas as derrotas que tivemos, elas são derrotas pequenas diante da vitória eterna e suficiente do Teu Filho Jesus, nosso Salvador, naquela cruz. E que as nossas derrotas são todas momentâneas, porque o final é onde nós teremos aquela vitória que será incontestável, e é para lá que nós marchamos. Aleluia, Senhor. Deus, abençoa essa igreja durante o ano 2012, enche o coração dessa igreja de alegria que vem do Teu Espírito, para que nós possamos andar juntos, para que nós possamos trabalhar juntos, para que nós possamos cooperar com o Teu Evangelho juntos, experimentar, Senhor Deus, na Tua presença e no nosso coração mais alegria. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.